Bom dia, graça e paz do Senhor. Privilégio enorme estar com os irmãos e irmãs nessa manhã. Eu gostaria de convidá-los para a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Gostaria de ler com os irmãos e irmãs a partir do verso de número 13. Gálatas 3, a partir do verso de número 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e às descendências, mas falando de muitas. Como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não é invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por essa palavra, que nós acolhemos, que rogamos que o Espírito Santo nos-la ministre, para que ela cumpra em nós a tua vontade, Pai nosso. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, vocês sabem que os Gálatas, as igrejas da região da Galácia estavam sendo atacadas. Elas estavam sendo atacadas pelos judaizantes. Elas estavam sendo atacadas pelos judeus, porque os judeus diziam que não bastava ter crido em Cristo, mas era preciso cumprir a lei de Moisés. E aí, o Paulo faz uma digressão aqui sobre o papel da lei, que a lei foi feita para ser um tutor, um pedagogo, um condutor. É claro que ele não está falando a nós, os gentios. Ele está falando aos judeus. A lei não veio a nós, os gentios. Nós não tínhamos lei, nós não tínhamos nada. Eu, às vezes, fico
assustado com irmãos que são todos gentios, estão todos na igreja gentílica e são todos marcadamente vindos da ausência das promessas, chamando a lei de Moisés. Eu fico assustado, porque, de fato, a lei de Moisés não veio para nós. A lei de Moisés veio para os judeus, para manter os judeus em condições de trazer a criança prometida em Gênesis 3,15. Os judeus tinham uma missão só: trazer a criança prometida em Gênesis 3,15. Em Gênesis 3,15, Deus fez um movimento extraordinário. O primeiro homem estava certo de que a primeira mulher seria condenada à morte, seria morta por causa do seu pecado. Era o veredito dele. Foi a mulher. E aí aconteceu uma cena inusitada. Para o primeiro homem, para o anjo caído e para a mulher. Que foi? Deus fez uma promessa à mulher e condenou Satanás. Então quem foi condenado à morte foi Satanás. Satanás recebeu a sua sentença de morte naquele dia. Ele disse: o descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça, ainda que você fira o seu calcanhar. A Trindade foi no caminho totalmente inverso do que o homem propunha. O homem propôs à Trindade que cobrasse da mulher o que ele entendia ter sido o pecado da mulher. A Trindade entendeu que o pecado era da humanidade, do Adão, porque Adão, para a Trindade, era o nome do casal, não era o nome do homem, era o nome do casal. O casal era o casal Adão. Então, quando Cristo passava na viração da tarde para conversar com a humanidade, ele dizia Adão, e o casal vinha falar com ele. Se a Trindade não fosse onisciente, a hora que o Cristo disse Adão e só o homem respondeu, ele já saberia que tinha alguma coisa errada. Porque a mulher não veio. Porque a Trindade ia para conversar com o casal Adão, que Adão era o nome do casal, não era o nome do homem. Depois da queda, o homem tomou para si o nome Adão e deu para sua mulher o nome Eva. E isso, claro, mudou todo o quadro, mas nós não vamos entrar aqui agora por razões óbvias, não é esse o nosso tema. Mas o que aconteceu? O Senhor, então, recebeu a acusação, a queixa-crime oferecida a ele pelo homem, que colocava a mulher como culpada pelo desastre, e o Senhor não aceitou o veredito sugerido pelo homem, não promulgou o veredito sugerido pelo homem, mas, pelo contrário, ao invés de condenar a mulher, ele condenou Satanás. Então o homem estava esperando que a mulher recebesse a sentença de morte. Mas quem recebeu a sentença de morte foi Satanás, porque o Senhor disse que o filho da mulher esmagaria a cabeça dele. O mataria. Tá certo? Ainda que este conseguisse ferir-lhe o calcanhar, ele seria morto pelo filho da mulher. Então, Deus deu um nó nesse quadro todo aí. A Trindade deu um nó no desfecho pretendido. Aí, tem uma promessa. Qual é a promessa? Que uma criança vai nascer e que essa criança vai resgatar a humanidade.
Essa criança vai redimir a humanidade. Essa criança vai salvar a humanidade. Ok? Bom, qual é o próximo passo? Trazer a criança. Se a criança não vier, a promessa fica vazia. Tá certo? Então o Senhor forma o povo de Israel para trazer a criança. Só não, tudo isso, não é? Afinal de contas, é o Redentor. Então, todas essas outras invenções, todas essas outras colocações sobre Israel, escatologia, porque quando isso, quando aquilo, isso são fábulas. Isso não é a missão de Israel. A missão de Israel foi cumprida no dia em que um grupo de pastores, na viração da noite, receberam a visita dos anjos que lhes disseram, hoje, na cidade de Belém, cidade de Davi, vos nasceu o Redentor. Pronto. A missão de Israel de trazer o Cristo estava cumprida. Que é uma coisa fantástica. Você tem uma história de cumprimento de vontade de Deus por meio de um povo que faz parte de uma espécie caída. Membros de uma espécie caída cumpriram a vontade de Deus a trancos e barrancos, mas cumpriram. A criança veio. Então, para trazer a criança, os judeus tinham de ser preservados da contaminação geral. Caso contrário, não estariam em condições de trazer a criança. Para que isso acontecesse, a Trindade deu aos judeus a lei. Então a lei os preservou da contaminação geral. E os ensinou sobre a necessidade do sacrifício. E os ensinou sobre a necessidade da redenção. Ok. Então a lei os manteve em condições de trazer o Cristo e eles o trouxeram, apesar de tudo, com todas as dificuldades, com todas as intervenções que se fizeram necessárias. E para que isso acontecesse, Deus teve de interferir várias vezes na história de Israel e na história circunstante a Israel. Nações foram punidas, nações foram perdendo o direito de continuar na história. Uma luta insana para trazer o Cristo. Insana. Porque trazer o Cristo era efetivar a sentença de morte a Satanás. Porque foi isso que Deus fez em Gênesis 3. Em Gênesis 3,15, Deus não executou a mulher, ele executou Satanás. Ele disse para ele: seus dias estão contados. O filho da mulher vai esmagar a sua cabeça. Ponto. Se você fosse Satanás, o que você faria para impedir a chegada dessa criança? Tá certo? Então você está percebendo a trama espiritual que está contida no Antigo Testamento? A batalha espiritual que está contida no Antigo Testamento? Então, Deus teve de interferir N vezes, tanto na história de Israel como na história circunstante. Porque
toda a ameaça a Israel era ameaça à humanidade. Porque se a criança for impedida de nascer, não tem saída para ninguém. Não tem saída para mim, não tem saída para você, não tem saída para o universo, não tem saída para nenhum elemento, nenhum ser criado. Porque toda a criação depende do sacrifício. Inclusive os anjos. Então, quando você vai lá em Apocalipse 5 e um anjo forte diz: quem pode abrir, quem pode tomar o livro que está na mão daquele que está sentado no trono e abrir os seus 7 selos e desvendar a redenção? E a resposta que ele recebe do universo é: não tem ninguém. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não tem ninguém. Mas que outro lugar existe além do céu, da terra e de debaixo da terra? Não tem nenhum outro lugar, a não ser Deus. Só em Deus há alguém capaz de tomar o livro e de abrir os selos e de liberar a redenção. O João chorava muito porque o João foi tomado da consciência de que nós, seres humanos, fizemos aquilo. Nós fizemos aquilo com todos os seres criados. Tudo vai desaparecer. Nós vamos desaparecer, o universo vai desaparecer, os anjos vão desaparecer. Vamos voltar para a Trindade e a Trindade em si, pronto. Não tem redenção, porque não tem ninguém. Aí o ancião chega para o João e diz: não chore, porque a raiz de Jessé, o filho de Davi, venceu para tomar o livro e abrir os selos. Ele saiu para vencer. Saiu da onde? De Deus. Não tem outro lugar, não tem. Não é dos céus, não é da terra e não é de debaixo da terra. Então saiu da onde? De Deus. De Deus. O filho da mulher saiu de Deus para vencer, para abrir os selos, para liberar a redenção de todos os seres criados, segundo o propósito do Pai, segundo o propósito da Trindade, que é administrado pelo Pai. Então, o Paulo está dizendo aqui para os Gálatas que eles estão sendo atacados por uma falsidade, ou seja, a pregação de que eles precisam da lei para poder ser aceitos pelo Cristo. E o Paulo está dizendo: não, amigo, presta atenção, o Galaciano, presta atenção, Galaciano, a lei é para nós, judeus. Nós tínhamos uma missão. Se a gente não tivesse a lei, a gente teria sido contaminado pelo ambiente. E o Filho de Deus não viria, o Filho da mulher não nasceria. E não haveria redenção para ninguém. Então a lei nos manteve em condições de trazer o Cristo e de reconhecer o Cristo. Agora, vocês chegaram depois, amigo. Vocês chegaram depois. A lei não foi dada para a gente porque o Senhor só queria salvar a gente. A lei foi dada para a gente para que a gente pudesse trazer o Salvador de todos. Porque se a gente fracassasse, estava tudo perdido. Então esse é o objetivo da lei. Eu fico muito assustado com o uso que eu vejo as pessoas fazendo da lei. Ou seja, ninguém prestou atenção no grande Paulo. Ninguém prestou atenção.
É um pessoal que tem bronca do Paulo, então eles não prestam atenção em nada que Paulo fala. Gente, o homem foi inspirado, só. É o Espírito Santo que está aqui. E o Espírito Santo está dizendo para nós o seguinte, querido, você que veio dos gentios, esquece esse negócio de lei, não é com você. Aliás, os hebreus também podem esquecer o negócio da lei, porque a lei já cumpriu o seu papel. A lei já cumpriu o seu papel, que foi levar a Israel a trazer o Cristo. Bom, a lei criava um sem número de limites, liames e diferenças, até para impedir que Israel fosse contaminado pela idolatria. Porque o grande risco da Trindade, é a idolatria de Israel, que continua sendo o grande risco da Trindade, a idolatria da igreja. Por exemplo, a igreja hoje no Brasil é uma igreja idólatra. A idolatria anula a adoração. A idolatria ataca a fé. A idolatria é um grande risco. As pessoas pensam que o grande risco é a imoralidade, ou coisa que o valha. Não, o grande risco é a idolatria. Idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Idolatria. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Idolatria. Esse é o grande risco. O risco de Israel e o risco da igreja. O grande problema é a idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Porque a idolatria anula o efeito da fé. Porque impede a adoração. Então, o Paulo está dizendo aos meninos e meninas, as moças e os rapazes, os homens e as mulheres, os idosos e idosas, entre os gentios. A lei não tem nada a ver com vocês. E vocês não tem nada a ver com a lei. A lei era para a gente. Para a gente chegar até onde a gente chegou e trazer quem a gente trouxe. O Redentor. Bom, de agora em diante, nós temos um referencial só. E esse referencial é Cristo. Cristo. E onde é esse referencial? O que qual é o significado desse referencial? O significado desse referencial é que todos nós fomos mergulhados em Cristo. Todos nós fomos mergulhados em Cristo. O versículo 26 diz assim, o versículo 25, mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo da lei, que é o tutor. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, ou seja, todos quantos fostes mergulhados em Cristo, já vos revestistes de Cristo.
E nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Nós estamos mergulhados em Cristo, porque o Cristo veio e o Cristo trouxe a fé. O Cristo trouxe a possibilidade da fé em Cristo e o Cristo trouxe a fé de Cristo, que é um negócio que a gente nem sempre se dá conta. Uma vez eu estava falando com o Hector Tamés, o irmão da Elza Tamés, e ele estava me contando a tese da Elza Tamés de que nós fomos salvos pela fé de Cristo, que é o que está em Gálatas 2, quando Paulo diz, no versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Todas as outras traduções traduziram isso como pela fé no Filho de Deus. Mas essa tradução pela fé no Filho de Deus é uma tradução teológica. Essa tradução que eu estou lendo, que é a Corrigida Fiel, ela tem uma tradução literal. E a literalidade é essa: vivo-a pela fé do Filho de Deus. Ou seja, não é só você que crê em Cristo, é Cristo que crê por você, no efeito do seu sacrifício. Que o sacrifício que ele fez é suficiente para carregar você até o fim. Suficiente para carregar você até o fim. Porque isso é ser salvo. É ser carregado pelo Cristo. Então, nós estamos no Cristo. Então, todos aqueles que foram mergulhados no Cristo serão carregados pelo Cristo. E tudo que Cristo tiver será para todos e todas que estiverem nele. Então, todo esse nosso juízo e toda essa nossa meritocracia e toda essa coisa de você faz por merecer, não faz por merecer, você é do sexo certo, é do sexo errado, você é da ascendência certa ou da ascendência errada, nada disso tem a ver com redenção e nada disso tem a ver com a promessa. Isso é a gente. E isso é idolatria. Isso é idolatria. Você pode pensar, não é idolatria. Não, é idolatria. Vamos pensar, por exemplo, na escravidão. Durante 400 anos, o sujeito manteve escravizados sob sua tirania e dominicalmente ia participar da Eucaristia. Tá certo? Que Deus que ele estava adorando? Ele estava adorando o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele estava adorando a Trindade Santa?
Ele estava adorando o Cristo vivo? Não, ele estava adorando um ídolo. Porque é muito fácil criar deuses à nossa imagem e semelhança. É muito fácil. A coisa que a gente mais é pródigo em criar é deuses. Todo dia a gente cria um. Eu lembro de uma ilustração que eu ouvi uma vez, que eu não sei se o quanto é de verídica, que um jovem do Oriente estava fazendo doutorado nos Estados Unidos e chegou para o seu orientando com uma tese, uma proposta de tese. E a proposta dele era demonstrar o politeísmo da sociedade norte-americana. Aí o professor disse: desculpa, isso não é possível. A sociedade norte-americana não é politeísta. Então isso não é possível. Não tem como você fazer isso. Aí ele falou com o orientador: me deixa fazer um ensaio aí, vai, uma pesquisazinha qualquer, aí me dá um tempo. Aí o orientador disse: pô, eu te dou 3 meses. Se em 3 meses você trouxer dados suficientes para sustentar a sua proposta, a gente vai em frente. Se não, você vai ter que achar um outro caminho. Ok. Ele foi, fez as pesquisas, voltou 3 meses depois, chegou para o orientador e disse: é o seguinte, de fato, a sociedade norte-americana, estadunidense, ela só nomeia um Deus. Jesus de Nazaré. Ele é o Deus da igreja. Só ele é nomeado, ninguém mais é nomeado. E ele é um Deus extraordinário. É cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de bondade, de perdão, um Deus que se sacrificou. Ele é extraordinário. E ele é o Deus da igreja, é o Deus do culto. Mas, quando a sociedade estadunidense vai fazer negócios, ele não adora mais o Deus da igreja, o Jesus. Ele adora um Deus que ele não nomeia. Porque esse Deus que ele não nomeia permite que ele faça o que o Cristo não permite que ele faça. Na casa dele, muitas vezes, não é o Cristo que é o Deus. Não é o Cristo que é o Deus. Porque eles se tratam em casa de um jeito que o Deus Cristo não permitiria. Que não adora o Deus Cristo. Muitas vezes no trato com o outro, eles também não adoram o Deus da igreja. Porque eles discriminam, eles matam, eles prendem, eles aviltam, eles agridem, eles segregam, e nada disso Deus chamado Jesus Cristo permitiria. Qual era o pressuposto daquele jovem? O pressuposto daquele jovem é diferente do pressuposto da gente. O pressuposto da gente é que a gente obedece ou não obedece a Deus. O pressuposto daquele jovem é que Deus a gente nem obedece nem desobedece. Deus a gente adora. O único relacionamento com Deus é de adoração. Você nem obedece nem desobedece. Porque não é uma relação exógena, é uma relação endógena. Você está em Cristo ou não. Então, em quem você está agora era o pressuposto daquele jovem. E o pressuposto daquele jovem é: você não obedece nem desobedece Deus. Você adora ou não adora. Então ele disse: a sociedade estadunidense tem muitos deuses a quem adora. Então, quando ela vai fazer negócios,
ela adora um outro Deus. Quando ela vai tratar o outro e segrega, e discrimina, e ataca, e agride, ela adora outro Deus. A diferença é que ela só nomeia um Deus. Os outros deuses que ela adora, a esses ela não dá nome. Qual é a lógica daquele homem? A lógica daquele homem não é moral, é ética. E ética é adoração. É finalidade. É para que eu existo? Eu existo para adorar a Deus. Eu existo para adorar a Trindade. Então, a cada momento, eu sou chamado à adoração. Por isso que a idolatria anula a fé. Porque você adora outro Deus. E como é que eu sei que eu estou adorando outro Deus? Porque eu estou fazendo coisas que, se eu adorasse o Cristo, eu não faria. Então, qual é a lógica daquele homem? O pressuposto daquele homem? O pressuposto daquele homem é que o ser humano é um ser que adora. Se o ser humano tem consciência disso ou não tem consciência disso, é uma outra história. Mas o ser humano é um ser que adora. Então, se ele não está adorando Cristo, ele está adorando outro Deus. Então, pensa nesse senhor, entre aspas, de escravizados, que está tomando a Eucaristia. Que ele acredita ser literalmente o corpo e o sangue do Cristo. Quem é o Deus que ele está adorando? Quando ele sai da casa dele? Quando ele compra seres humanos? Quando ele precariza o trabalho? Quando ele discrimina a mulher? Quando ele discrimina a cor da pele? Quando ele segrega as etnias? Que Deus que ele está adorando? Talvez o problema nosso ocidental seja ter transformado tudo em obediência e desobediência. Por quê? Porque isso continua sendo uma relação com a lei. Isso continua sendo uma relação com a lei. E foi isso que o Paulo disse. Nós não temos mais nenhuma relação com a lei. Nós agora temos fé. A fé chegou. A fé chegou depois da lei. O João Batista disse isso. Ele disse: a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram com Jesus. Então Jesus deu a Moisés a lei para criar condições para que o povo de Jacó trouxesse o Cristo. Porque o povo de Jacó não podia ser conspurcado, contaminado. O Cristo veio a fé, veio a verdadeira adoração. Porque a adoração é um ato de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A relação dos judeus com Deus não era a mesma relação de fé que nós temos. Não é que eles não tivessem fé, mas não era a mesma relação de fé. Era uma fé ligada à submissão ao Deus verdadeiro.
O Deus verdadeiro não está morando neles. Se manifesta através da lei, aqui e ali se manifesta através dos profetas, aqui e ali se invade a história deles com feitos extraordinários, mas não mora neles. Quando vem Cristo, o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó vem morar em nós. É outra fé. Isso faz sentido para os irmãos? É outra fé. É a promessa de Jesus. O Espírito Santo estará em vós. Já está convosco, mas estará em vós. Entendeu? Então, ontem a Priscila apresentou uma música lá, um vídeo musical lá. Vocês desculpem a minha falta de jeito de falar isso, porque eu não entendo nada desse troço. Mas era uma elegia à libertação da mulher. E aí a música dizia que a mulher era o seu sua própria casa. Não era nem o seu corpo, nem a sua o quê, né? Nem o homem, nem a casa, nem o corpo. O que te define é você mesmo. Você é a sua própria casa. E na fé cristã, a gente diria: você é sua casa, você é a casa de Deus e Deus é a sua casa. Eu estou dando uma mão para as feministas cristãs aí, hein? Depois vocês pagam um cafezinho para esse irmão aqui, que gosta tanto de um bom café, tá certo? Não custa nada as irmãs fazerem esse favor a um velho e ao quebrado pastor que já está aqui assistindo às evoluções da igreja. Já faz muito tempo, diga-se de passagem. Então, a igreja de Cristo é aquela que proclama que Deus mora em nós. E por isso nossa relação com Deus não é uma relação de obediência ou de desobediência. A nossa relação com Deus é uma relação de adoração. Então, isso significa que quando eu agrido alguém, eu estou adorando outro Deus. E eu tenho de saber disso. Eu não estou simplesmente desobedecendo a Deus como eu passo o farol vermelho e depois pago multa por isso. Não tem mais multa pagável, não tem mais cordeiro para levar para o sumo sacerdote. Não tem mais isso. O castigo que nos traz a paz já foi operacionalizado. Nós não devemos mais nada para a Trindade, não porque a gente pagou, mas porque a Trindade pagou para nós. Pagou por nós. Que é o que Paulo está chamando de fé do Cristo. Que está naquela afirmação profunda de que Cristo viu o produto, o resultado do seu sacrifício. Ele creu que o seu sacrifício produziria redenção, sustentaria o universo e o resgataria. E essa fé do Cristo carrega todos nós. Por isso, toda e qualquer discriminação, seja relacional, seja moral, seja econômica, seja social, toda e qualquer discriminação é idolatria.
Toda e qualquer discriminação é idolatria. Por isso, não é uma relação de obediência e desobediência, é uma relação de adoração ou idolatria. A quem estou adorando agora? Essa é a grande pergunta. Então, como você pode ver, nós continuamos numa sociedade politeísta, inclusive a igreja, com a agravante de que agora, como nós sabemos do Cristo, todos os outros deuses foram criados à nossa imagem e semelhança, e, portanto, o grande rival que a adoração de Deus tem é o nosso narcisismo. O grande rival que a adoração a Deus tem é o nosso narcisismo. Porque seja quem for que nós idolatremos, nós o criamos à nossa imagem e semelhança. Então, toda discriminação é idolatria. Não importa qual seja. E a única relação possível com a Trindade é a adoração. E isso é que o Espírito Santo nos emula, nos permite e nos potencializa a fazer e a viver. Adoração. O tempo todo. E nessa adoração não há discriminação. Entre nós, porque todos nós estamos em Cristo. Em relação aos demais, porque Cristo sempre esteve por eles e para eles, nunca esteve contra eles. Então nós também não estamos. Amém? Que o Senhor nos sustente como adoradores. Esse é o motivo pelo qual a gente se reúne. Não só para a gente prestar culto a Deus, que nós devemos à Trindade, e fazemos isso como sacerdotes e sacerdotisas de toda a criação. Em nome de toda a criação, nós nos reunimos para prestar à Trindade o culto que lhe é devido, como nós nos reunimos para nos lembrar a nós mesmos que nós somos adoradores. E nós somos adoradores do Cristo, aquele por meio de quem a Trindade se manifesta. Que Deus nos abençoe.